Uma ótima noite a todos vocês. Está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia, hoje Interview. E olha só, eu recebo em nossos estúdios ele que foi eleito pela primeira vez deputado federal. E olha, uma novidade, é o primeiro da sua cidade. Ele é do município de Olímpia, foi coordenador também do programa Cidade Legal do Governo do Estado de São Paulo. Eu recebo aqui em nossos estúdios o deputado eleito Geninho Giuliani, do Democratas. Bom, para mim é um prazer muito grande estar aqui, viu, Gabi? Teve mais e estou à disposição de todo o ABC, com muita alegria eu venho participar do seu programa. Muito obrigada pela sua visita e obrigado, né? Você que teve uma votação agradável aqui no município de Santo André. Aliás, os seus companheiros de partido também te ajudaram. Geninho, conta pra gente por que você decidiu ser candidato a deputado federal. Olha, depois de 12 anos como vereador na minha cidade, 8 anos como prefeito, recebi o convite do governador Geraldo Alckmin e do secretário da Habitação, Rodrigo Garcia, para desenvolver um papel estadual de regularização fundiária. Coordenei o programa Cidade Legal e lá, nesses quase 18 meses de trabalho, eu pude conhecer quase 90% do nosso estado. Regiões que eu jamais pensei em conhecer. E dentro do meu partido eu fui convidado para esse desafio, né? O Rodrigo Garcia era o nosso deputado e teve esse convite para ser vice-governador ao lado do João Dória e me convidou na sequência para dar sequência ao seu trabalho de deputado federal. Aceitei o desafio, fui eleito, estou muito feliz aqui em poder dar sequência ao trabalho do Rodrigo e representar o meu partido no estado de São Paulo. Me fala um pouquinho da sua passagem, então, pelo governo do estado, no programa Cidade Legal. Você já conhecia o programa? Você já mexia com regularizações fundiárias? Você já era um profundo conhecedor do assunto? Lá em Olímpia nós tínhamos um grande problema de regularização. Nós tínhamos convênio da prefeitura com o governo do estado, de várias áreas da cidade. Eu era um frequentador assíduo do programa Cidade Legal. E o problema da regularização fundiária no Brasil é um problema crônico, e em São Paulo também. Existem milhares e milhares de famílias que moram nas suas casas, mas não têm escritura. Então, para mim, ali foi um prazer muito grande poder desenvolver esse projeto junto com os prefeitos, com as prefeituras. Entregamos quase 100 mil escrituras em um ano de trabalho no Cidade Legal e deixamos quase 800 mil famílias em andamento para receber a sua escritura, com topografia autorizada, com levantamentos plano altimétrico. Tudo isso sem custo nenhum para o morador. Se o morador hoje ele quiser regularizar a sua casa através de uma ação de uso capião, contratar advogado, arquiteto, topógrafo, ele gasta no mínimo de 3 a 6 mil reais. E a gente conseguiu trazer esse custo para o próximo a 400 reais. E fazer isso de graça para a população. Subsidiado, então, pelo governo do estado. Como é que você chegou aqui no município de Santo André? Olha, o nosso partido hoje está presente em 100% dos municípios de São Paulo. Aqui em Santo André nós temos um democrata muito forte, na figura do Fernando Marangoni, que é o secretário da Habitação, que é um parceiro antigo e histórico do Rodrigo Garcia, que é o vice-governador eleito. E nós nos conhecemos justamente na habitação, pela causa da habitação. E a partir dali nasceu uma parceria, tanto do ponto de vista político da causa da habitação, como partidária. E existiu afinidade e um trabalho em conjunto. Nós conseguimos, através da Secretaria de Estado da Habitação, ajudar muito o município de Santo André. E dali nasceu uma parceria para essa eleição, que agora eu tenho certeza que, concretizando a minha eleição, nós temos muito o que trabalhar por Santo André e por todo o ABC. O que foi feito por Santo André? Olha, especificamente na minha área, foi investido muito na regularização fundiária. Aqui são muitas as famílias que vão ser beneficiadas em breve, alguns núcleos já foram regularizados, e as famílias já receberam a escritura definitiva e grande parte ainda está por receber. Santo André tem muitas comunidades e comunidades que precisam de investimento, tanto do ponto de vista da infraestrutura, de reurbanização, como também com a regularização fundiária da parte documental e da parte dominial, que a gente chama. Quando as pessoas recebem a sua escritura, de alguma forma você emancipa ela do poder público, a valorização do imóvel é 30% imediatamente após a entrega do título, as famílias podem vender o imóvel, pode financiar o imóvel, pode ampliar o seu imóvel com mais segurança, pode deixar de herança, você dá toda a segurança jurídica para que as famílias possam, a partir dali, ter um destino mais seguro na sua vida, no que tange a sua casa.
Você pautou as suas eleições, quais foram as suas bandeiras durante a eleição? Olha, eu tenho duas específicas, que primeiro é o municipalismo, né? O municipalismo faz parte da minha história, da minha vida. Eu fui vereador aos 19 anos de idade e hoje mais de 70% dos tributos arrecadados no país ficam com o governo federal. Então, você vai na Alemanha, por exemplo, 30%, 33% é com o município, 33% é com o Estado e 33% com a União. Hoje nós temos uma concentração muito grande em Brasília dos recursos federais, dos recursos arrecadados. Então, é aquela velha frase do Franco Montoro, né? Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. Todo mundo mora nos municípios. E o município é que tem que ser forte. É ele que tem que estar com o dinheiro para fazer as obras, até porque no município o controle social é maior. O controle da imprensa, o controle das pessoas, o controle do Tribunal de Contas, o controle do Ministério Público. Então a gente acredita que o dinheiro é melhor aplicado na mão das prefeituras e mais fiscalizado pelos munícipes. E também a pauta da habitação. Eu fui presidente da Pastoral da Moradia aos 15 anos de idade. Então, de lá para cá, a habitação tem sempre sido uma grande bandeira para mim. Quando eu fui prefeito de Olímpia, nós construímos 3.000 casas numa cidade de 50 mil habitantes em 8 anos. Quando o Rodrigo me convidou para ir para a habitação, para mim foi uma alegria muito grande, que eu estava lidando com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu sei fazer. Então, essas duas bandeiras vão ser as principais minhas como deputado federal. Você defende a bandeira da habitação. Qual que é a leitura que você faz dos programas que nós temos, então, no governo federal? Olha, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida foi um grande acerto do governo passado. Não só pela formulação, né? Você jogar para a iniciativa privada, prospectar a área, né? Fazer projetos através da Caixa Econômica Federal, que é um banco público que tem conhecimento da parte da engenharia suficiente para fazer que os projetos parem de pé do ponto de vista do equilíbrio financeiro, técnico. Então foi um grande acerto do governo federal criar o programa Minha Casa Minha Vida no formato que ele foi criado, né? Tirando um pouco as decisões dos projetos da mão do poder público e jogando através de cartas consultas para a iniciativa privada. Isso acelera muito os processos de construção de casa. O que falta ao governo agora é pôr dinheiro no programa. Então, uma das bandeiras minhas a partir do ano que vem, lá em Brasília, é fazer uma pauta junto ao Ministério das Cidades. Eu acho que o Brasil precisa, para diminuir o seu déficit habitacional, pelo menos ter 500 mil casas por ano, casas e apartamentos por ano, garantidas para os próximos 10 anos. E existe subsídio para isso? Existe. O problema é que o Brasil não enfrentou os seus maiores problemas, né? Um deles é a Previdência. Então, todos os dias a Previdência avança na sua dívida. Então, cada dia que passa, a Previdência está custando mais para o cofre público e automaticamente diminui os investimentos na área, em todas as áreas, inclusive a habitação. Eu acho que são dois fatores. Primeiro, aprovar as reformas importantes para o país no começo do ano que vem. E segundo, fazer o Brasil voltar a crescer. Com o crescimento econômico, começa a ter novamente dinheiro para o programa Minha Casa Minha Vida, que além de realizar o sonho das pessoas, diminuir o déficit habitacional, também gera emprego a curto prazo. Você é a favor de quais reformas? Olha, eu acho que a primeira que tem que ser aprovada é a reforma previdenciária. O ministro Carlos Marum disse esse dia que ela dá 500 milhões de prejuízo por dia. Né? Eu acho que tem que ter uma grande articulação do novo Congresso Nacional. O presidente eleito Jair Bolsonaro ele vai precisar de pelo menos 310 votos para aprová-la, os 2/3 da Câmara Federal. E com muito diálogo, não adianta ser nada imposto, né? Se tiver que aumentar de 60 para 61 anos a idade mínima, né? A dona Maria que ganha o seu salário mínimo, ela jamais pode ter o salário diminuído, pelo contrário, ela tem que ter o salário aumentado com a reposição dos últimos 20 anos que não teve. O que precisa ter é um pouco de justiça social, é pegar aquelas aposentadorias de 40, 50 mil reais, principalmente as públicas, e fazer uma aposentadoria só, né? O servidor que trabalha de gari, que ganha R$ 1.200, e aquele que é militar, ele tem que ter a mesma aposentadoria, os mesmos benefícios. Essa é a minha opinião. Aí, o servidor também ele tem que ter direito de optar por uma aposentadoria privada, porque você pode também fazer uma aposentadoria mista. Ao ponto que você é admitido numa empresa,
Você pode ficar 50% da tua contribuição mensal, ela pode ficar para um fundo de previdência estatal e você pode ter liberdade dos outros 50%, escolher um banco da sua confiança e fazer a sua aposentadoria privada, que a gente chama de uma aposentadoria por poupança, que essa é sua e ninguém mexe, que é 50%, e a outra que é aquela contributiva, que entra num bolo geral e que essa geração paga os aposentados atuais. Como é que você pensa em articular isso com a sua bancada? Foram quantos deputados federais eleitos pelo Democratas? Olha, o Democratas, só para registrar aqui, ele elegeu há 4 anos atrás 21 deputados e agora 29. Aumentou, então. Nós tínhamos nenhum governador, agora temos 2. Nós tínhamos 6 senadores, fomos para 8, então o Democratas cresceu. A nossa bancada é uma bancada que vai estar próxima ao governo de Jair Bolsonaro, até pela posição de centro-direita, com o anúncio do presidente eleito anteontem, e com a escolha do novo chefe da Casa Civil, do Onyx Lorenzoni, que é do Democratas, cacifou aí no Democratas com uma forma de participar do governo Bolsonaro, não só aprovando as medidas, mas através do chefe da Casa Civil, de ajudar um pouco no pensamento das ideias dos projetos que irão para casa. Você acha que vai ser fácil? Olha, eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que o Bolsonaro hoje ele tem gordura política dos eleitores, mas ao mesmo tempo ele tem problemas com a oposição. O Brasil mais uma vez ficou dividido, não foi uma eleição simples, foi uma eleição que dividiu o país, não por propostas de previdência, foi propostas de princípios e valores, que foi a pauta dessa eleição. Então eu acredito que os partidos de esquerda já vão entrar dia 1º de janeiro fazendo oposição ao Bolsonaro, né? Se eu não me engano, são em torno de 130, 135 deputados que já entram como oposição. O Partido dos Trabalhadores só tem um, né, a mais na oposição do que todos os outros partidos, mas já foi falado na imprensa que eles vão fazer uma oposição a partir de hoje, praticamente, que eles não vão, repensar, eles vão ser resistência. Essa é a grande agenda do dia hoje. Foi essa frase dizendo que eles serão resistência sim e que vão fazer uma oposição de qualquer maneira. Na verdade, quando você soma o PT com o PCdoB, com o PSOL, com todos os partidos de esquerda, dá uma bancada em torno de 130. E esses 130 atravessa... Eu vi o discurso do Haddad ontem, quando perdeu a eleição, ele disse, olha, o direito das minorias, e foi num discurso para trazer esses 44 mil eleitores ao lado dele. Mas, no fundo, o PT também é contra as coisas boas do país, como foi lá contra o Plano Real, contra a lei de responsabilidade fiscal. E quando nós estamos falando de previdência, nós não estamos falando de minoria, nós estamos falando de uma equação para fechar as contas do país. Então eu tenho certeza que o PT com os seus aliados vão fazer de tudo para atrapalhar o governo. O Fernando Henrique disse na tarde de hoje a uma emissora nacional que durante os seus 8 anos o PT não ajudou a aprovar nenhum projeto, mesmo que fosse benéfico para o país. Muito pelo contrário, o Fernando Henrique fez muitos gestos positivos ao PT de cordialidade, principalmente quando nós perdemos a eleição para o Lula e o Fernando Henrique foi o primeiro a ligar para ele e lá passar a faixa presidencial. Mas o PT nunca fez nenhum gesto para o PSDB, muito pelo contrário, quando tinha que aprovar aquilo que tinha que ser aprovado, não aprovou. E antes do PSDB, quando o Itamar Franco assumiu o país com a cassação do Fernando Collor de Mello, que ele quis unificar e chamou a todos para colaborar, o PT se recusou a colaborar com o país e disse que o Plano Real era um plano eleitoreiro. Então o PT tem uma filosofia, o que sai deles é bom. O que não é deles, mesmo que é bom, eles são contra. Geninho Giuliani, do Democratas, eleito deputado federal. Olha, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Oferecimento Erica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. De volta na Guardiã da Notícia Interview, hoje aqui em nossos estúdios, deputado federal eleito pelo Democrata Geninho Giuliani, do município de Olímpia, mas que foi muito bem votado aqui no município de Santo André. No bloco anterior, falávamos um pouquinho sobre a sua eleição, falamos um pouquinho do cenário nacional
E agora queremos falar sobre o nosso novo governador eleito, que é o João Dória, do PSDB, onde o Rodrigo Garcia é o vice, e vocês se empenharam bastante, né? Fizeram uma campanha bem forte no interior de São Paulo. Nós estamos muito felizes, né, com a vitória do João Dória ontem, com o Rodrigo Garcia, que é do nosso partido, que ele também é do interior de São José do Rio Preto, e que prestou um grande serviço ao Estado de São Paulo, sendo secretário de várias pastas, 3 vezes deputado estadual, 2 federal. Foi uma eleição bem aguerrida, principalmente nas últimas semanas, mas eu acho que o João Dória é o melhor para São Paulo, foi eleito para isso e será um grande governador. Qual que é a avaliação que você faz dessa eleição? Foram 2 semanas, as últimas, muito pesadas, uma eleição de muito ataque, menos propostas. Qual que é a avaliação? Na verdade, a nossa campanha não esperava que o Márcio França fosse para o segundo turno, né? E a partir daí ele foi para o segundo turno, uma eleição também extremamente apertada. Acho que o Dória se posicionou muito bem no anúncio da vitória do primeiro turno, com a derrota do governador Geraldo Alckmin logo no primeiro turno, e anunciar imediatamente o apoio ao Jair Bolsonaro, linkando a campanha do Dória ao Bolsonaro e jogando o Márcio para a esquerda, que é o partido dele e é a raiz e a história dele. O Márcio tentou toda a campanha dizer que não era de esquerda e não conseguiu desdizer isso, porque todas as entrevistas, a história, o site do partido dizia das suas raízes, da sua verdadeira história. E o Dória venceria a eleição com uma diferença ainda maior. Eu acho que a queda do Bolsonaro nas últimas 2 semanas também achatou um pouco a vitória do Dória no estado de São Paulo. Já era previsto dentro da nossa equipe que o Dória perderia na capital e ganharia no interior, até com o link do nosso candidato a vice-governador Rodrigo Garcia, que é do interior e segurou o interior com muita força, gastando aí a sua força, a sua credibilidade, a sua história, e os prefeitos do interior e as cidades do interior ficaram com o Dória graças a esse trabalho que o Rodrigo desenvolveu durante 20 anos no interior de São Paulo. E como toda campanha apertada, né? Seja no debate, nas equipes de campanha, muita coisa até o candidato não sabe, as equipes de campanha, porque hoje qualquer pessoa que tem um smartphone com aplicativo cria algumas figurinhas de ataque na internet e isso perde todo o controle. Uma campanha virtual, com alguns debates na TV, pouca audiência nos programas de televisão, mas foi uma campanha diferente, apertada e que realmente subiu muito o tom nas últimas 2 semanas. Eu acho até que passou um pouco dos limites, mas o Dória é maduro, o Márcio França também, e vão fazer agora uma grande transição para que o Dória possa assumir dia 1º de janeiro o governo, sabendo de como está a situação do estado de São Paulo. Qual vai ser o papel do Democratas no governo do estado de São Paulo? Olha, o papel do Democratas já é um grande papel, tendo o vice-governador, que é o Rodrigo Garcia. O Rodrigo, na campanha do João Dória, já assumiu um papel extremamente importante. O Dória, quando nomeou ele de coordenador geral da campanha, o Rodrigo realmente coordenou a campanha inteira do ponto de vista de programa de televisão, as questões financeiras, enfim, tudo aquilo que se remete a uma campanha. Logo na eleição agora ontem, o Dória já também escalou e nomeou o Rodrigo como o coordenador da montagem da equipe de governo já para janeiro do ano que vem. Então isso são os sinais claros de que o Dória quer o Rodrigo perto e, acima de tudo, com uma grande e importante função no governo do estado de São Paulo. A função exata que o Rodrigo vai desempenhar a partir do dia 1º de janeiro não está clara ainda para nós, mas eu tenho certeza que o João Dória vai utilizá-lo muito pela sua competência, pela história. O Rodrigo é o que nós temos de melhor no Democratas hoje de São Paulo e possivelmente no país. E o Democratas vai caminhar ao lado do Dória para poder ajudá-lo a fazer um grande governo em São Paulo e também para fazer uma boa articulação na Assembleia Legislativa, para que o Dória possa ter a votação necessária para poder aprovar os primeiros projetos aí ano que vem. E como é que vai ser no governo federal, o Democratas? Vocês vão caminhar com o presidente, com Jair Bolsonaro? Qual vai ser o posicionamento de vocês? Olha, todos sabem que nós tínhamos um candidato a presidente que era o Geraldo Alckmin, que foi derrotado no primeiro turno. E no segundo turno, quase que por uma escolha unânime do partido, nós optamos por caminhar ao lado de Jair Bolsonaro, até porque nós fomos 13 anos oposição ao governo do PT no plano federal.
O Bolsonaro venceu as eleições, como eu já te disse aqui, Onyx Lorenzoni do DEM foi escolhido chefe da Casa Civil e eu acredito que o Democratas de plano deve apoiar o Jair Bolsonaro, pelo menos no início do governo, primeiro ano, o segundo ano, que é o voto de crédito que todos deveriam dar para o Bolsonaro mostrar o seu trabalho, né? E eu tenho certeza que o DEM vai participar do governo de alguma forma, não só com o Onyx Lorenzoni na Casa Civil, mas com outros nomes técnicos que o partido tem. E vamos esperar agora os primeiros desfechos aí dessa transição do Bolsonaro com o Temer. Mas eu tenho certeza que o Democratas está pronto e quer participar desse momento histórico que o país vai viver a partir do ano que vem. Janinho, essa foi a eleição da internet. Vários candidatos foram eleitos pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Foi uma campanha diferente, temos aí 51% do Congresso renovado e alguns desses deputados federais eleitos estão lançando abaixo-assinados, abrindo mão de carro oficial, diminuindo o número de assessores, verba de gabinete, de moradia. Qual que é a sua opinião referente a isso? Olha, eu acho que isso, os deputados estão obedecendo o recado das urnas. Infelizmente, essa eleição brasileira ela não foi pautada pelos maiores problemas do país. Na minha ótica, o maior problema do Brasil hoje é o desenvolvimento econômico. Um país que não cresce e que está travado. Sem desenvolvimento econômico, sem crescimento econômico, tudo trava. Não tem emprego, não tem renda, a educação vai mal, a saúde vai mal. E falou-se muito pouco de economia. O segundo maior problema do Brasil é a educação, em todos os aspectos, educação política, educação acadêmica, a básica, e ficaram discutindo problemas periféricos, que são problemas, mas não são centrais, né? E agora, eu tenho certeza que no desenrolar do dia a dia do Congresso, esses deputados que às vezes foram eleitos por mensagens de renovação, o próprio eleitor que votou a favor desse deputado, que às vezes ele tem um canal na internet, esse próprio deputado ele é a favor da reforma da Previdência e o eleitor não sabia que ele era a favor da reforma da Previdência. Ele votou por um outro motivo, por uma questão de minoria. E quando chegar em Brasília agora, vai acontecer muito conflito de ideias entre eleitor e eleito, né? Porque a matriz da campanha daquele candidato não era falar das reformas, dos problemas econômicos, né? Então, o eleitor disse que quer segurança pública e disse que quer diminuição dos privilégios e mordomias dos políticos. Esses foram os dois grandes recados. Então, eu acho que a grande parte dos deputados estaduais e federais vão diminuir verba de gasto de gabinete, vão diminuir o uso de carros oficiais, de viagens, porque a fiscalização cada dia é maior, os portais de transparência cada dia mais transparentes e a população com mais interesse em acessar. Então isso é uma tendência que eu acredito que vai acontecer muito nessa eleição. E falando em tendência, nos bastidores a gente estava falando sobre as emendas parlamentares, que inclusive tem até deputados federais que são contra, diz que quer acabar com as emendas parlamentares, porque segundo eles, é usado de moeda de troca com os prefeitos para barganhar, enfim. O que você já pensa em como você vai desenhar suas emendas? Você tem compromisso aqui com os municípios aqui do Grande ABC Paulista? Claro, sem dúvida. Eu acho que as emendas têm que existir porque... E principalmente impositiva como ela é, para você, tanto a oposição como a situação, ter direito a tirar dinheiro do governo federal e distribuir para aqueles municípios que ele teve bastante votação, onde ele tem problemas crônicos. Senão, pode acabar com as emendas, mas vamos distribuir melhor o bolo tributário, então. Já que está 75% do dinheiro com Brasília, nós precisamos desse dinheiro de volta. E as emendas é uma forma do parlamentar atuar. É que o eleitor ele pode escolher um deputado que defenda uma bandeira dele, uma causa dele, alguém ligado à causa animal, ou ele pode escolher um deputado que defenda a comunidade dele. Então, obviamente que o deputado que às vezes defenda uma bandeira que não precisa de emenda parlamentar, ele pode dizer que a emenda não tem tanto fundamento. Aquele deputado que é municipalista e que trabalha com os problemas das comunidades, ele depende da emenda para poder fazer o dinheiro chegar nos municípios. Eu acho que cada um tem a sua forma de atuar, por isso que eu defendo o voto distrital misto, onde a gente possa, na próxima reforma política, para na próxima eleição, parte dos deputados ser eleito podendo ser votado em todo o seu estado, que é onde você elege membros de frentes parlamentares, de causas individuais, de minorias.
e uma outra metade desses deputados serem eleitos por regiões e por distritos do Estado. E esses sim terão direito a emendas parlamentares e os outros não. Então é um processo que eu acho que agora, a partir de janeiro, a reforma política vai estar na pauta do Congresso e será muito debatida com a comunidade para poder chegarmos num modelo mais adequado do que o atual. Mas será que vai sair mesmo essa reforma política? Olha, é fundamental. Tivemos uma micro-reforma política na legislatura passada. Bem micro, né? E agora nós temos que avançar. Não tem significado nenhum partido como um país como o Brasil ter 37 partidos políticos atuando no país. Agora as próximas eleições elas já não terão coligações. Como é que você enxerga as eleições de 2020? Olha, quem vai testar um novo modelo são os municípios, prefeitos, vereadores, né? Os partidos vão ter que correr para ou se fundirem, né? Para achar um caminho, porque 35 partidos que têm hoje representação, 37 fundados, e os prefeitos e vereadores agora não podem mais se coligar na eleição de vereador. Então vai ser um teste para a eleição de deputado daqui a 4 anos. Alguma coisa vai ter que acontecer, porque a maioria dos partidos não vão passar nas cláusulas de barreira. Aí vai ter 35 partidos, mas que estão aptos a ter direito a tempo de TV, fundo partidário, vão ser 5, 6. Então, eu acho que já é uma boa cláusula de barreira, mas precisa de uma reforma política ainda mais aprofundada. Deputado, qual vai ser o seu primeiro ato quando você tomar posse como deputado federal? Olha, eu acho que o primeiro ato de todos é poder, no primeiro dia, trazer uma mensagem de muita esperança, de poder conviver com todos os seus pares, né, e trazer... Primeiro, eu acho que o deputado ele tem que esperar a pauta do executivo, né, para concordar com ela ou não e ajudar a construir essa pauta conjunta. Eu acho que não tem um primeiro ato. Eu acho que é chegar no Congresso, diagnosticar um pouco do sentimento do Congresso, junto com o Palácio do Governo, e ver aquilo que é possível fazer a curto prazo. Tem coisa que não tem mais prazo, tipo a reforma da Previdência. Eu quero me debruçar, estudar, convencer, dialogar com a sociedade através de programas como o seu, para que as pessoas não sejam enganadas, para que seja uma reforma que seja bem clara para a população o que está se perdendo, o que está se ganhando, não com discursos de esquerda que vende que a reforma pode ser um monstro, um bicho-papão para a comunidade. O que a população tem que entender é que tem que ser votada, senão o Brasil não consegue respirar. Qual é a forma mais justa de ela ser votada? É isso que tem que dialogar, discutir e ter o aceite da população. Muito bem, Geninho Zuliani, deputado federal eleito pelo Democratas. Para a gente encerrar, deixa um recado para a população aqui de Santo André, para os seus eleitores aqui da cidade. Olha, primeiro agradecer muito, foram quase 4 mil votos, trabalhamos bastante nesses últimos 2 anos, agradecer todo o meu time aqui de Santo André, especialmente ao presidente do meu partido, Fernando Marangoni, que é o secretário municipal de habitação. E agradecer a todos os eleitores, aqueles que confiaram no nosso trabalho. Graças ao voto de Santo André, somado com os demais votos do Estado, nós conseguimos vencer as eleições e a partir de janeiro, agora do ano que vem, eu quero ser o deputado federal de Santo André. Quero trabalhar muito pela cidade, quero colocar o meu mandato à disposição, não só para as pautas de habitação, mas para todas as necessidades do município. E quero estar presente, quero estar atuante, quero adotar a cidade como uma cidade minha, enfim... para daqui 4 anos a gente poder voltar a conversar, para que eu possa ser reeleito, para que eu possa continuar trabalhando, enfim, não só por Santo André, mas por todo o ABC de São Paulo. Que bom, olha, eu te desejo muito boa sorte, a gente vai fiscalizar, você pode ter certeza. Muito obrigada, boa sorte para você. Vai ficando por aqui mais uma edição da Guardiã da Notícia Interviu. A gente volta logo mais, às 22h30, com o resumo da semana. Bom final de semana para vocês.